Se o momento astrológico dessa semana pudesse ser comparado com uma prova olímpica, seria como uma corrida de obstáculos. E, como em toda prova, tem aquela faixa, aquele início, onde os corredores se posicionam, colocam até as mãos no chão para dar aquele sprint e começar a corrida, começar a prova. Então eu quero que você veja ali um competidor ilustrando o sol. O sol chegou nessa faixa, nesse início da prova, lá no dia 20 de março. Só que ele sabe que se ele for sozinho, ele vai perder força ao longo do processo. Então ele está esperando pela chegada da sua parceira de corrida, que é a Lua. E amanhã, dia 8, às 15 horas e 21 minutos, a Lua se posiciona ao lado do Sol. Não é tão ao lado assim, é só nessa imagem da corrida para você entender que amanhã os dois se unem e aí sim nós temos o início dessa lua nova, a primeira lua nova de 2024, no primeiro signo de Áries. Mas, apesar da empolgação desse início, o Sol, que simboliza vitalidade, ele é ocultado pela Lua porque amanhã nós temos um eclipse solar. Um eclipse que dura aproximadamente 4 minutos, então isso é um período relativamente longo para efeitos de um eclipse que normalmente se desdobram em até 6 meses posteriores desse momento, mas em uma análise de progressões, esses efeitos podem se expandir por até 4 anos. Então, além da perda da força, da vitalidade, quando a nossa até resistência física fica comprometida, nessa nossa ânsia, nessa nossa vontade de ir para frente, ainda mais com Vênus, que também já está nesse signo de Áries, que nos dá impulso para começarmos os nossos projetos, seja tomar iniciativa em relação à carreira, em relacionamentos, a gente, ao dar este primeiro passo, a gente pisa em um espinho. E esse espinho simboliza Quiron. Quiron é uma memória de rejeição, de abandono, de inadequação ou talvez de incompetência. É uma sombra nossa, pessoal, que nos assombra, que pode trazer essa mensagem através até de uma lembrança de que a gente não vai ter competência para vencer essa prova. E nesse momento, quando a gente está saindo para essa corrida, mesmo ali meio mancando, com dificuldade, com indisposição, com dúvida sobre a nossa potência, a gente dá ao encontro, vem Mercúrio ao encontro da Lua, porque ele está voltando, então ele está vindo ao encontro do Sol, da Lua, de Quiron, e Mercúrio é a nossa capacidade de revisar, de procurar aquilo que vai fazer com que a gente consiga sim avançar. Então é como se Mercúrio falasse assim, não, volta, vamos revisar as estratégias, vamos ver o que está faltando em você mesmo para você se sentir mais capaz, mais seguro e até se preparar melhor para essa corrida que são os seus objetivos. Além disso, esse signo de Áries, que representa então essa primeira etapa dessa grande jornada anual, esse treinador de Áries é Marte, e Marte também está com o seu freio de mão puxado. Por quê? Porque ele está no signo de água, ele está no signo de peixes e ele está indo também ao encontro de Saturno. Marte está no grau 13 de peixes e Saturno no grau 14, ou seja, muito próximo. Eles ficam juntos no momento e no grau exatos nessa quarta-feira, mas como o céu deste momento, do dia 8, por ter um eclipse, denota uma importância maior ao longo dos próximos meses, a gente já pode antecipar que essa corrida anual, pelo menos nos primeiros 6 meses, terá mais obstáculos do que a gente imagina. Por quê?
Porque Saturno representa aquele obstáculo que é necessário para que a gente volte, analise as nossas competências, as nossas motivações, se capacite mais, ou também que pela sua própria natureza impeditiva faça com que a gente reavalie se aquele objetivo realmente é plausível. Em uma imagem comparativa, me ocorre uma imagem do mar, onde o marinheiro diz, né, que um mar calmo não faz um bom marinheiro. E isso é muito próprio de Saturno, que apesar dos incômodos, né, gerados por essa espera ou pelos obstáculos, mas é exatamente quando a vida bloqueia a nossa passagem que ali a gente pode se fortalecer e também amadurecer. Saturno, como eu sempre proponho nos BAs, ele é um mestre. Por quê? Porque através dos acontecimentos, das frustrações, é que a gente consegue perceber que a gente está colocando o que a gente quer à frente do que a gente precisa. Eu coloquei essa imagem de Saturno nos ensinando sobre esse amadurecimento no vídeo do dia 4 de abril. Eu vou deixar aqui o card para vocês assistirem. Um outro ponto interessante desse momento é que, como temos um stellium, ou seja, um grande agrupamento de astros no signo de Áries, o convite do céu do momento é para que a gente olhe para nós como indivíduos. Ou seja, é um grande detector no momento se nós estamos dependentes de alguma pessoa ou mais pessoas nas nossas relações, e o que nos impede de seguir adiante. Isso não necessariamente quer dizer seguirmos sozinhos, mas se nessas relações de codependência não estamos omitindo a nossa verdadeira potência. Então, como eu disse em um dos vídeos dessa semana, o signo de Áries é uma porta por onde nós passamos individualmente. Assim como a gente escutou, provavelmente você também ouviu em épocas de escola, quando a gente ia fazer prova e a professora dizia: olha para frente que a prova é individual. Então, esse momento astrológico é um checklist nas nossas relações. Para essa semana eu escolhi o oráculo xamânico como conselho principal e a carta que saiu foi de número 36. A carta se chama Seres Trovão, um potencial de energia. E olha só essa expressão, potencial de energia, exatamente essa ideia, a imagem, né, do masculino, do feminino em uma pilha que a gente tem em todo o começo de ciclo lunar, exatamente o que está acontecendo agora. Só que dessa vez nós temos essa potência elevada por conta do eclipse. Então, primeiramente, o que é um trovão? O trovão é aquele barulho, é o som, né? O ruído provocado por uma descarga elétrica na atmosfera. Então, olha a analogia das palavras, né? Descarga elétrica, energia, a pilha, né? Que simboliza o início de uma alunação. Então, essa carta diz que você é um catalisador, ou seja, um condutor, e que você pode começar a utilizar todo esse potencial de energia que está ao seu alcance. Portanto, que você está recebendo agora toda a energia necessária para você concretizar os seus objetivos. Mas percebam, aqui não se trata somente de energia disponível como se fosse um combustível para você alcançar as suas metas, mas energia aqui disponível em um sentido mais amplo, que, por exemplo, simboliza a paciência, a sua capacidade de lidar com a frustração. Então, portanto, como você elabora um plano B. Então, essa carta diz que o que a gente precisa para lidar com o que quer que seja está sendo disponibilizado. E se a gente retornar aqui para a astrologia, a gente vai olhar para quais 2 pontos aqui que podem ilustrar essa frustração e o valor delas, por exemplo. Tanto Quiron como Marte, lá impedido por Saturno.
Então, essa carta dos seres trovão diz que, embora tudo isso possa parecer uma frustração, um obstáculo, ainda assim, isso significa uma força para você se você souber usar. Aí vem a beleza dos dois arcanos, o arcano aqui de conselho do que fazer e o arcano de cuidado, de cautela, que é o que a gente não pode fazer essa semana, ou a partir, né, dessa semana. Então, olha só que curioso. Ambos arcanos saíram do mesmo elemento, do mesmo naipe, que é o naipe de espadas. E espadas corresponde ao elemento ar. De novo, se a gente leva esse entendimento para a astrologia, elemento ar, em qual planeta a gente vai chegar? Em Mercúrio, porque Mercúrio corresponde à comunicação, a deslocamento. E Mercúrio está retrógrado. Então, as cartas confirmam que o maior desafio que a gente vai ter é nesse elemento, ou seja, a nossa capacidade de manter o equilíbrio mental a partir desses obstáculos que podem surgir. Aí vem o arcano de alerta, daquilo que as cartas aqui aconselham sobre o que você não fazer. Vem o Rei de Espadas. O negativo aqui representado pelo Rei de Espadas é o mau uso do poder da comunicação. Então é a palavra que fere e as más consequências da pressa, da ansiedade, do imediatismo. E notem a posição que ele segura a espada, é uma posição de ataque. Então é um arquétipo que chama a atenção sobre os riscos da intolerância perante os obstáculos. Então aqui, por exemplo, o Rei de Espadas, que não sabe esperar e que precisa atingir os seus objetivos a qualquer custo, ele pode, por exemplo, migrar para os caminhos, né, da má-fé, da manipulação, da desonestidade. E a gente recorre aqui ao arcano conselho da semana. Qual energia ativar para neutralizar essa ansiedade, intempestividade, opulência, né, que tem o Rei de Espadas? E vem justamente o Cavaleiro de Espadas. A primeira coisa que me chama a atenção nessa carta é a posição da espada nas mãos dele. Ao contrário do rei, que segura a espada com as duas mãos em posição de combate, o cavaleiro tem os braços abertos, a espada somente na mão direita e abaixada. Então, é uma carta que nos propõe, sim, o otimismo, a fé, a ação, a iniciativa, o foco, a ousadia, a ambição, mas sem a impulsividade e a agressividade. Se nós comparássemos o Rei de Espadas e o Cavaleiro de Espadas a um copo com água, o Rei de Espadas seria o copo cheio, onde não cabe mais nada, ele já está cheio de si, ele acha que ele sabe tudo, então ele não está pronto para aprender nada, ele só quer agir e conquistar o que ele quer. O Rei de Espadas já equivale ao copo meio cheio, meio vazio, porque ali cabe ensinamentos, cabe outras estratégias, ele está pronto para aprender a agir de forma diferente. Então, em síntese, se a gente voltar aqui para a astrologia, e ambos representando também Marte, porque Marte é ação, o Rei de Espadas é o negativo de Marte, que quando se depara com um obstáculo, tem as piores reações. E o Cavaleiro de Espadas, o positivo de Marte, ao se deparar com obstáculos, aprende, se capacita, se melhora e, portanto, nem se desgasta quanto ao rei. Então, em síntese, todos nós estamos sendo servidos, abastecidos do que a gente precisa para atravessar, seja lá o que for, e também todos nós temos uma espada nas mãos. A espada é neutra. Cabe a você decidir se será uma espada que causa destruição ou uma espada que abre caminhos. Te desejo uma semana de sábias escolhas. Até o próximo vídeo. Bom dia!